Olá, amadas e amados, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Ponto de Cura de hoje. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma semana e eu quero começar contando sobre uma conversa que eu tive com um amigo nessa semana. E foi realmente uma experiência que eu recebi o tema do nosso podcast de hoje. Então a gente estava conversando e ele comentou sobre um outro amigo nosso que está passando por uma situação desafiadora no trabalho, né? Tá passando por um estado de sofrimento. E ele comentou de uma frase que esse nosso amigo disse que é: eu quero sair daqui, mas eu não consigo. Então, por conta de uma situação de sofrimento que ele está passando no trabalho, ele quer sair de lá, mas acredita que não consegue. E nessa hora, gente, a pergunta que me veio assim, foi como se eu sentisse Jesus gritando assim dentro de mim. Será que ele não consegue ou será que ele não quer? E aí vem o tema do nosso podcast de hoje, que é: você não consegue ou você não quer? E essa pergunta, ela é muito profunda, não dá para a gente ficar na superfície para entender isso. E a gente vai se aprofundar, que eu quero realmente que vocês consigam ter essa experiência de que tudo aquilo que eu vivo, eu experiencio, é porque eu tô querendo e não porque eu não tô conseguindo ou por qualquer outro motivo, né? Mas a gente vai chegar lá. Então vamos juntos aqui. Eu quero te convidar a perceber aí na sua vida quantas situações de sofrimento você já viveu, ou quantas situações desafiadoras você já viveu e você quis muito mudar isso, mas teve essa sensação de eu não consigo. Então talvez você tenha vivido repetidas vezes alguma situação, enfim. E aí você teve essa ideia e você acreditou nela, que é: eu não consigo. Quando o ego traz essa crença para nós, ele traz junto com ela as justificativas de que você não consegue. Então, por exemplo, nesse caso do meu amigo, do trabalho dele, né? Com certeza, na mente dele tinham inúmeras justificativas, histórias do porquê ele não conseguia aquilo. Seja por conta de falta de dinheiro, por conta da família, dos filhos, do chefe. Nossa, eu sempre trabalhei aqui. Nossa, eu não posso sair agora. Essa pessoa está contando comigo. E se eu não tiver dinheiro? E se não der certo? E a minha família, e os meus filhos, enfim. Inúmeras histórias e ideias que justificam a crença: eu não consigo. Faz sentido aí para vocês? Observem aí, na sua vida. E aí, gente, o que parece? Parece que eu não consigo por conta do que está fora. Por conta dessas inúmeras histórias e justificativas que o ego traz para mim. Então, é o chefe, é o filho, é o dinheiro, sei lá, né? Sempre algo que tá fora justifica a minha crença de que eu não consigo. Só que, na verdade, o que acontece é o contrário. Aquilo que eu acredito vem primeiro. Por isso que a gente fala que tudo começa na mente, né? A cura acontece na mente.
A mudança acontece na mente. Todo esse mundo reflete o que eu acredito. Então, quando a gente fala dessa crença do eu não consigo, a gente tem que inverter isso. Porque o que a gente aprendeu durante a nossa vida toda é que a causa está fora e o efeito é que eu não consigo. Então, por conta de causas exteriores, eu acredito que eu não consigo. Só que o que um curso em milagres traz é justamente o contrário. A causa e o efeito a gente aprendeu de forma invertida, porque o seu poder, ele tá na sua mente e no que você acredita. Então, nesse caso, a crença de eu não consigo, ela vem primeiro. E aí, porque eu acredito que eu não consigo, esse mundo que tá fora, esse mundo externo, me mostra confirmações do que eu escolho acreditar. Então, se eu tô querendo... Então, imagina assim, né? O universo, né? Ele sempre confirma o que você escolheu acreditar. É sempre isso que você vai ver. Então, por exemplo, eu escolho acreditar que eu não consigo, o que eu vou ver? Eu vou ver formas nesse mundo que vão confirmar essa crença para mim. Então, eu vou ver a falta de dinheiro, eu vou ver, sei lá, né, meu chefe implorando para eu ficar. Enfim, tô dando exemplos aqui, né, gente? Mas o mais importante da gente entender é a verdadeira causa. Porque se eu mudo a verdadeira causa, o efeito muda. Eu não consigo, essa crença, ela vem antes. Quando eu escolho acreditar que eu não consigo, é isso que este mundo parece refletir para mim. Porque esse mundo está confirmando o que eu escolhi acreditar. E aí, para ajudar a gente a alcançar esse lugar na mente, eu quero ler aqui para vocês um trecho de um curso em milagres que vai trazer mais clareza para esses conceitos aqui. Então vamos lá, eu vou ler uma parte do capítulo 21, seção 2, que é a responsabilidade pelo que se vê. E aí Jesus diz assim: essa é a única coisa que precisas fazer pela visão, pela felicidade, para ficares livre da dor e escapares completamente do pecado, para que tudo isso te seja dado. Dize apenas isto, mas dize-o com convicção e sem reservas, pois aqui está o poder da salvação. Eu sou responsável pelo que vejo. Eu escolho os sentimentos que experimento e eu decido quanto à meta que quero alcançar. E todas as coisas que parecem me acontecer, eu as peço e as recebo conforme pedi. Não enganes mais a ti mesmo, pensando que és impotente diante do que é feito a ti. Apenas reconhece que tens estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Esse trecho aqui, ele é extremamente profundo e eu sinto que ele resgata o nosso poder, dizendo: você é responsável pelo que você vê, pelo que você sente, pelo que você acredita. E todas as coisas que te acontecem, que te parecem acontecer,
você as pede e as recebe exatamente conforme você pediu. E aí, quando ele fala assim, apenas reconhece que tem estado equivocado e todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Esse equívoco, ele está falando sobre uma mente equivocada. Então, uma mente equivocada acredita na falta, no sofrimento, na dor, na morte, na incapacidade, na escassez. Quando você acredita nisso, você vai para esse lugar de pequenez, de impotência, de que você não consegue mesmo, de que você é fraco. É um lugar separado de Deus. E quando a gente corrige a nossa mente, ou seja, corrige esse equívoco, você vai para um lugar da mente de união com Deus. É um lugar de unidade, é um lugar de abundância, de paz, de clareza, de discernimento, de serenidade. E quando você corrige a sua mente, aí ele fala aqui, né? Todos os efeitos dos teus equívocos desaparecerão. Então, quando eu corrijo a minha mente, aquilo que eu vejo, aquilo que é refletido muda. Porque eu já não vou ver mais os reflexos de uma mente equivocada, mas de uma mente corrigida, de uma mente curada, de uma mente que tem clareza, que tem abundância, uma mente em paz. Percebe que não é sobre a forma, mas é sobre a mente. E aí tem outra coisa que eu quero trazer para vocês que pode ajudar nisso, né? Como é que eu faço então para me libertar dessa ideia de que eu não consigo? Porque talvez você esteja se perguntando isso. Como é que eu faço para sair desse lugar? Então, o primeiro ponto é você olhar assim com muita honestidade para aquilo que você acredita. Porque o ego, ele dá uma utilidade para as crenças. Ele tem uma intenção por trás. Então, existe uma utilidade inconsciente para você, no caso que a gente está falando aqui do trabalho, né? O ego, ele dá uma utilidade inconsciente para o sofrimento. Então, o que você está ganhando continuando ali nesse trabalho? Porque se você escolhe pelo sofrimento e pelo ego, existe um ganho ali por trás, né? A superfície é o sofrimento, mas o que tem inconscientemente ali que você está querendo? O ego, ele tem muitos desejos distorcidos e equivocados. E aí, quando você vê de fora, né, parece que é um sofrimento, uma dor, mas inconscientemente ou até conscientemente, essa pessoa está escolhendo estar ali porque ela está ganhando alguma coisa. Então, percebe que é muito mais profundo que isso. Porque se eu quero acreditar que eu não consigo, o que eu estou ganhando em acreditar nisso? Que eu estou querendo mais do que sair desse estado de sofrimento e dor. E aí entra a gente vir com muita humildade e honestidade e olhar para essas crenças, para essas ideias e ser muito, muito honesto, porque às vezes não vai ser bonito, não vai ser legal, mas se a gente quer realmente sair do sofrimento e encontrar a verdadeira paz, a gente tem que soltar e deixar ir essas crenças e essas ideias, e normalmente tem a ver com relações, né? E essas relações codependentes, controladas mesmo, controladoras, essa manipulação, essas relações doentes que a gente tem
para conseguir viver relações saudáveis, livres, com muita clareza e paz. Então vamos lá. Qual que é o passo a passo? É você olhar para essas ideias e ver o que você está ganhando, o que você está querendo, o que você está acreditando que vai perder, o que você está acreditando que pode acontecer, por que você não consegue, se você conseguir, o que vai acontecer. Percebem que tem toda uma história por trás. E quando você fizer contato com isso, sente. O que você sente? Medo, culpa, tristeza, raiva, o que vem à tona? E aí olhar para tudo isso e fazer essa entrega para o Espírito Santo. Você pode escrever, ou se preferir, não precisa mais realmente fazer contato com isso. Trazer isso para sua consciência e entregar de verdade, fazer essa entrega para o Espírito Santo. E aí depois que você toma essa consciência e faz essa entrega, é você perceber e fazer contato com a verdadeira oração do seu coração. O que eu quero de verdade? A gente acabou de ler aqui. Tudo aquilo que eu realmente quero, que eu realmente desejo, eu recebo exatamente como eu pedi. E aí é você se conectar com essa oração do seu coração verdadeira e com o Espírito Santo em nós, com essa força de Deus em nós. E aí é isso que nos guia, é isso que nos dá força. E focar nisso. Então a minha oração é muito a paz, né? Eu quero a paz. E aí é você entregar tudo isso que não te leva para a paz, que você não quer, e focar na sua paz. E aí, junto da sua oração, você pede essa guiança. O que eu faço agora, aqui, para ser verdadeiramente útil? Qual é o meu próximo passo? E aí você é guiado. Tudo que você precisar fazer vai aparecer na sua frente. Com quem você tiver que falar, o que você tiver que dizer, você é guiado a fazer. E aí você faz isso de um lugar de paz, de um lugar de presença, de um lugar de certeza, de clareza. E não existe mais o eu não consigo, não tem mais espaço para isso, mas sim para um questionamento consciente de o que eu verdadeiramente quero aqui. Será que meu ego entrou e eu tô querendo controlar, manipular, ser a vítima, prender essa pessoa, controlar essa pessoa, sei lá, agradar essa pessoa, salvar essa pessoa? Ou eu quero a minha paz aqui? Ou eu quero a verdadeira paz aqui? Percebem que muda tudo? O poder é seu, você não é mais refém de nada. Você que tem o poder sobre a sua vida e você que escolhe se você quer se manter ali nessa crença e na confusão do ego e no escuro, ou você quer olhar verdadeiramente para o que você tem acreditado e soltar o que realmente não faz sentido e focar só naquilo que te traz paz, que te traz liberdade e que te traz o amor de Deus, que é o que realmente nos sustenta, né? E nos conduz no que parece esse mundo aqui. E aí nesse lugar, gente, você só estende aquilo que você é. E tudo que você realmente deseja, você recebe. É muito milagroso. É o verdadeiro milagre. É um outro jeito de viver, de se relacionar. Nossa, é isso. É isso. Me sinto muito grata por poder trazer essa consciência para vocês e também receber essa clareza aqui junto.
porque quando eu vou falando, né, eu também vou recebendo tudo isso. E reforçar minha oração pela paz, pela liberdade e pelo verdadeiro amor de Deus na minha vida. Ai, é isso então, meus amores. Que a gente possa junto aqui se lembrar do nosso poder, da nossa escolha e de que só depende de nós, se a gente quiser, né? Se a gente quiser continuar dependendo do que tá fora e acreditar no eu não consigo, tá tudo bem também. A liberdade, o amor e a paz continuam pacientemente esperando pela sua escolha. Porque você pode ser livre, se sentir amada, sentir esse amor e essa paz a todo instante. Você só precisa escolher por isso. Gratidão por vocês estarem aqui. Quero convidar aí a quem sentir no coração participar do Ponto de Cura, a nossa comunidade online, que a gente se aprofunda nos ensinamentos de um curso em milagres e tem lá reflexões, práticas semanais, leitura. Então é muito maravilhoso. E se você sente de se aprofundar ainda mais, tem também o acompanhamento individual, que eu te ajudo aí nessa jornada e trilho junto com você. É isso, um grande beijo, muita, muita, muita paz para nós e até o próximo episódio.